Ordem do dia para a 13ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Arantina. Convido a todos para as orações. Eu quero agradecer a todos que estão em casa nos assistindo, agradecer as presenças da Clarissa, do João Paulo, do Luiz, do nosso secretário de Agricultura, o Valdeci, que com tanto zelo e determinação e coragem vem cuidando do nosso município, e mais tarde ele fará uso da palavra. Então, sejam todos muito bem-vindos. Chamada dos senhores vereadores presentes. Chamada dos senhores vereadores presentes para a 13ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Arantina, Minas Gerais, sala das sessões, 13 de maio de 2025. Presidente, Maria Aparecida de Almeida Oliveira. Vice-presidente, Daiane Aparecida da Silva. Secretário, Francisco de Assis Carvalho. Vereadora Joana Dark de Almeida Camargo e vereadores João Bosco de Sá, José Roberto de Almeida, Elvio Misael Neto e Giovanni Aparecido Pereira. Ausente, o vereador João Antônio da Silva Júnior, que justificou a ausência. Leitura da ata da sessão anterior. Ata da 12ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Arantina, Minas Gerais. Resumo: comparecimento, projeto de lei 011, 012, 014 e 015 de 2025, requerimento 014, 015 de 2025 e encerramento. Aos 6 dias do mês de maio de 2025, às 14 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Arantina, sob a presidência da senhora vereadora Maria Aparecida de Almeida Oliveira, compareceram os senhores vereadores Giovanni Aparecido Pereira, João Bosco de Sá, Elvio Misael Neto, Francisco de Assis Carvalho, José Roberto de Almeida, João Antônio da Silva Júnior e as vereadoras Joana Dark de Almeida Camargo e Daiane Aparecida da Silva. Havendo o número legal, a senhora presidente declarou aberta a sessão, convidando os senhores vereadores a fazerem suas orações de prece. Após, feita a leitura da ata da sessão anterior e logo após, feita a leitura dos projetos de lei 011 e 012 de 2025 e colocados em discussão e votação, sendo aprovados por unanimidade. Em seguida, os projetos de lei 014 e 015 foram encaminhados à Comissão de Justiça, Legislação e Redação para o parecer no prazo legal. Após feita a leitura dos requerimentos 014 e 015 de 2025. Logo em seguida, feita a leitura do convite Projeto Mãe em Ação, o qual foi enviado a esta casa. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente agradeceu a presença de todos. Para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida vai assinada pelo presidente e demais vereadores. Sala das sessões, 6 de maio de 2025. Eu vou corrigir que teve um erro de digitação aqui.
tem caneta, não? Pela ordem, senhor presidente. Sim. Gostaria que Vossa Excelência ouvisse o plenário para que pudéssemos incluir na ordem do dia o projeto 021 de 2025 de minha autoria. Se possível, fizesse a leitura dispensada justificativa nesse momento para não ficar prolongado. Eu consulto então o plenário para a entrada do projeto do vereador Giovanni. Aqueles que forem favoráveis. Senhor presidente, poderia fazer a leitura primeiro, porque a gente tem consciência do que se Foi o que ele pediu? Hã? Foi o que ele pediu? Para a gente saber o que a gente... Tá. Porque senão a gente pode votar contra, né, sem saber. Dispõe sobre a obrigatoriedade da identificação dos veículos oficiais e da outras providências. Então agora eu consulto o plenário. Aqueles que forem favoráveis à entrada do projeto permaneçam sentados, os que forem contrários se levantam. Aprovado por unanimidade. Encaminho para a Comissão de Justiça. Projeto de Lei número 03 de 2025. Concede isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, sobre imóvel integrante do patrimônio de portadores de doenças consideradas graves, elencadas nesta lei, ou que tenham dependentes nesta condição, e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Chegou a esta comissão o projeto de lei em epígrafe de autoria do senhor vereador Elvio Misael Neto, que tem por objetivo conceder isenção do imposto predial e territorial urbano sobre imóvel integrante do patrimônio de portadores de doenças consideradas graves, elencadas nesta lei, ou que tenham dependentes nesta condição e da outras providências. Do ponto de vista legal, a iniciativa é legítima, pois versa sobre matéria de interesse local e está inserida na competência legislativa do Poder Legislativo Municipal. Ressalte-se que a concessão de isenção tributária pode ser objeto de proposição parlamentar, desde que não implique renúncia de receita sem a devida estimativa de impacto orçamentário financeiro, conforme prevê a Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente em seu artigo 14. No mérito, a iniciativa busca promover justiça social e aliviar encargos financeiros de cidadãos que enfrentam condições de saúde graves, o que se alinha com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade.
A técnica legislativa está satisfatória e o projeto respeita a estrutura exigida pela Lei Complementar 95 de 98, que dispõe sobre elaboração, redação e alteração e consolidação das leis. Desta forma, a proposição está em conformidade com a Constituição Federal, a Lei Orgânica do Município de Arantina, bem como o Regimento Interno da Câmara Municipal. Relator Giovanni Aparecido Pereira, e esta comissão aprova e recomenda o parecer do relator, liberando para o plenário. Membro José Roberto de Almeida. Projeto de Lei 03 de 2025, em primeira discussão. Senhora Presidente, pela ordem. Uma boa tarde, senhora Presidenta, meus vereadores, demais vereadores, a quem nos acompanha pela internet, a quem está aqui presente também nessa Casa Legislativa. É com muita honra que eu propus esse projeto e hoje espero a aprovação do mesmo. Senhora Presidente, demais vereadores, não há nada mais importante do que a nossa vida. Então, esse projeto eu propus no intuito de tentar amenizar um pouco o impacto do Estado na vida dos cidadãos. Então, hoje, a gente fica tão preocupado, trabalhando durante o dia, às vezes durante a noite, preocupado no nosso ganha-pão, no nosso almoço, no nosso jantar, na criação dos nossos filhos, e às vezes pessoas que estão passando por dificuldade relacionada à saúde, ainda o Estado impõe determinados impostos sobre essas pessoas. Então esse projeto, ele busca isentar do IPTU pessoas que possuem doenças consideradas graves pela OMS. Então aqui eu vou citar algumas doenças que são consideradas graves, que serão contempladas caso aprovado por esse plenário, sancionado pelo prefeito. Algumas doenças que poderão ter a isenção do IPTU dentro do município de Arantina. São elas AIDS, alienação mental, cegueira, inclusive monocular, temos aqui doença de Parkinson, esclerose múltipla, hanseníase, hepatite, hepatopatia grave, paralisia irreversível, tuberculose, lúpus. Então, assim, a gente, com esse projeto de minha autoria, eu busco realmente preservar o bem mais valioso que a gente tem, que é a nossa vida. Então, espero a compreensão de todos e que esse projeto seja aprovado para que a gente dê mais um passo aí na dignidade da pessoa humana, para que a gente realmente busque melhorias para os nossos cidadãos. Muito obrigado, senhora Presidente. Projeto em primeira votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contrários se levantem. Aprovado por unanimidade em primeira votação. Projeto de Lei número 016 de 2025. Projeto de Lei 016 de 2025 dispõe sobre a obrigatoriedade do sistema de plantão das lojas agropecuárias no âmbito do município de Arantina, Minas Gerais, e dá outras providências. Autor do projeto, vereador João Antônio da Silva Júnior. Senhora Presidenta, pela ordem. Novos vereadores, referente a esse projeto, eu queria a compreensão de todos e que Vossas Excelências entendessem um pouco também a questão. Eu entendo a iniciativa do novo vereador, mas eu acho que a gente tem que ser um pouco sensato, principalmente em projetos que a gente impõe
determinadas coisas ao empresário, ao proprietário de lojas ou até mesmo de farmácias. Vamos lá. É um projeto que ele impõe aqui o funcionamento, mesmo em plantão, das lojas agropecuárias até às 18 horas e também aos sábados e domingos, e feriados. Senhor presidente, demais vereadores, esse projeto aqui, ele me assusta um pouco. Ele me assusta porque é um projeto que a gente pode estar desmotivando empresários e até mesmo frustrando alguma intenção de algum empresário de colocar qualquer loja agropecuária ou até mesmo qualquer outro ramo aqui dentro do município, porque nós vamos começar a legislar sobre propriedades privadas. Então, mesmo a gente não tendo aqui dentro do nosso município um código de postura, se tivéssemos, tudo bem, mas acho que mesmo assim seria um momento de reflexão, porque nós estamos tratando de um projeto aqui que, se aprovado, nós podemos amanhã ou depois não ter nenhuma loja agropecuária aqui dentro do município de Arantina. Eu entendo a preocupação do nosso vereador em relação aos agricultores, os proprietários aí de fazendas, às vezes na busca de medicamento, mas nós estamos falando de uma cidade de 3 mil habitantes, que todo mundo conhece, todo mundo, que a gente pode passar a mão no telefone, ligar para qualquer um, ligar para o João Paulo, para o Lênis, para o Toninho, para a Camila, e pedir o medicamento que seja atendido de pronto. E não impor que seja aberto o estabelecimento, que fique aberto nos domingos e feriados, e caso descumpra, tem aqui uma advertência escrita na primeira ocorrência, uma multa de R$600 em caso de reincidência, e caso seja descumprido, vai ser cassado o alvará por 30 dias, Excelência. Então a pessoa investe dentro do município, gera emprego dentro do município, e a gente simplesmente fala assim, aqui, ó, você descumpriu o que a gente determinou, vocês têm que fechar aí por 30 dias. Então eu acho que isso, no meu ponto de vista, não falando sobre a legalidade, sobre a questão constitucional, mas não é legal do ponto de vista assim, não é legal. Então, assim, eu acho que a gente tem que buscar incentivar os empresários do nosso município, buscando sempre motivar eles para que possam gerar mais empregos, para que possam trabalhar de forma digna e não apertar o calo. E seria muito leviano de nossa parte, eu entendo dessa forma, esse é o meu pensamento, obrigar o empresário a abrir no domingo e feriado, e eu lá sentado na minha casa tomando uma cerveja num churrasco com a minha família, com todo respeito. Muito leviano. Eu acho que, se caso a gente quisesse realmente resolver algo relacionado, vamos começar aqui na Câmara. Por que a gente não coloca um projeto aqui para que vereadores fiquem aqui aos domingos e feriados, atendendo a demanda do povo, né? O mesmo posicionamento eu tenho a respeito do projeto que foi proposto aqui pelo vereador João Bosco, que trata das farmácias, drogarias e farmácias, para que fiquem abertas até às 10 horas da noite. Concordo, sim, que a gente deve achar um meio termo e ver o que é benéfico para a população, mas também a gente tem que entrar em contato com os empresários, a gente tem que entrar em contato com os responsáveis, com os donos dos estabelecimentos. Nós vamos legislar sobre o conceito, sobre um estabelecimento privado. A gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, Excelência, porque a gente pode desmotivar
empresários que às vezes têm um interesse, ou até mesmo as pessoas que estão aqui, podem vir a fechar o estabelecimento simplesmente. Já pensou? A gente aprova uma lei aqui, do jeito que está, farmácia abrindo, ficando aberta até as 10 horas, mesmo que em regime de plantão, trabalhando no domingo, não acho que teria até que contratar outro farmacêutico, acho que seria até inviável. Simplesmente, se os donos de farmácia virarem e falarem assim, não, agora eu fecho, eu vou fechar. Como é que a gente faz? A gente fica sem uma farmácia aqui, sem uma loja agropecuária no município de Arantina. Então, eu acho que a gente deve fazer política para viabilizar o crescimento do nosso município, o desenvolvimento do nosso município. E não realmente a gente impor meios de trabalho, de funcionamento desse estabelecimento. Então, assim, eu peço encarecidamente a suspensão desses dois projetos, do projeto 016-2025 e também do projeto 014, para que a gente possa estudar e ouvir também o empreendedor para ver o melhor caminho, para ver se é viável, se não é. A gente não pode aprovar um projeto desse sem saber quanto que o empresário ele vai ganhar e quanto que ele está gastando. Quando a gente vai propor um projeto desse, no meu entendimento, a gente tem que ouvir os empresários. A gente tem que buscar a informação de cada um aqui. Convém? Vamos fazer o regime de plantão? O que vocês acham? Vamos fazer uma lei? Mesmo não tendo código de postura, mas vamos fazer? O que vocês acham? Então, acho que a gente realmente deve ter muito cuidado para legislar em matérias desse tipo e peço encarecidamente que os novos vereadores votem pela suspensão desses dois projetos até que a gente possa entrar num acordo, ou caso não tenha acordo, para que a gente até mesmo reprove esses projetos. Porque da forma que está aqui, eu entendo também o novo vereador João Bosco com relação à população, mas, com todo respeito, 10 horas da noite não tem uma alma viva em Arantina, infelizmente. Uma cidade que já foi muito movimentada, mas 10 horas da noite a gente não consegue nem gerar nenhum tipo de segurança para o empreendedor. A farmácia da Clara Elisa, se eu não me engano, só tem funcionárias mulheres, né? Como é que a gente faz? Então, assim, peço encarecidamente para que sejam suspensos esses dois projetos, para que a gente possa estudar de uma melhor forma, ouvir a população, ouvir o empreendedor e ver o que a gente pode solucionar, o que a gente pode tirar de bom desses dois projetos. Muito obrigado. Senhor presidente, na ordem. Primeiramente, gostaria de deixar meu boa tarde a todos os vereadores e a todas as vereadoras, demais pessoal aqui presente. É um prazer ter vocês aqui participando dessa reunião. Eu quero aqui dizer também que eu acho que, na minha opinião, eu tenho algumas palavras para dizer que acho que nem devo comentar. Devo até nem falar. Eu acho que quem propôs o projeto, vou falar sobre da farmácia, porque o outro está entrando hoje, vou deixar até a próxima. Então eu acho que fazer um funcionamento da farmácia, do jeito que vem esse projeto aqui, primeiramente eu gostaria, assim que o pessoal está querendo que a Arantina feche a farmácia, porque realmente nossa cidade não tem condições de, do meu ponto de vista, trabalhar dessa maneira. Porque a farmácia fecha 10 horas da noite, fazer plantões e tal, os funcionários não têm. A farmácia vende pouco, a gente sabe que a renda não são grandes coisas, né? O acréscimo de funcionários vai ser muito grande. Então, eu acho que, primeiro ponto, está querendo que a Arantina acaba. Fecha a farmácia e vamos comprar fora. E o outro ponto de vista que eu queria referir também, para fazer um projeto desse, tem que ter uma segurança muito no município. Realmente a Arantina não tem. Porque
uma coisa muito perigosa, que diz que o vereador vem aqui, ficar 10 horas da noite para a farmácia, praticamente sozinho, os servidores. Então é muito difícil. A segurança não dá conta de fazer uma coisa dessa, não. Eu daria até uma sugestão aqui aos vereadores aqui que estão preocupados aí, atravessando a segurança, que podia fazer uma montagem aqui, fazer uma criação dessa segurança que de fora, que vem assim, que ajuda na cidade, né? É particular, tem uma empresa que tem que faça essa segurança. Então, que daria, né, os guardas municipais. Então, seria até, tem problema que está vendo abrangir, seria até uma solução para poder pensar nisso. Que é uma coisa boa na cidade, que ainda eu acho que a Ararantina não tem as condições para isso, mas pelo que os projetos estão caminhando aqui, eu acho que alguém deve pensar nessa criação dessa segurança. Que o setor contribui, olha o setor, olha a cidade, né? A população, quem possa contribuir também. Então, eu acho que pelo que vai caminhando nos projetos, vai ter que fazer essa segurança dos guardas municipais. Muito obrigado. Gostaria de cumprimentar a Vossa Excelência, todo o plenário, a todos que nos assistem em casa, e também aqui os colegas presentes, a Elisa, o Vinícius, o Paulo, o Alessi. Eu acho que a importância do plenário é exatamente nesse sentido, né, da gente buscar o equilíbrio, né, na análise dos projetos e conversar, porque nós moramos num país onde a carga tributária em cima do empresário, em cima daquele que trabalha, é muito alta. O empresário, hoje em dia, está sufocado pelos impostos, sufocado pela imposição do governo, e a interferência do poder público no setor privado, eu acho que ele tem que ser cada dia mais diminuído. Eu acho que o setor privado ele tem que ser autônomo cada dia mais, tem que haver incentivo, inclusive, para que eles produzam e continuem produzindo a riqueza do nosso país, da nossa cidade. Agora, eu também não estou aqui para poder dizer que os vereadores, na sua essência, quando apresentaram os projetos, né, de alguma forma, pelo menos trouxe assunto para discutir. Eu acho que isso que importa e nós estamos aqui para isso. Por exemplo, com relação à questão da agropecuária, ainda ficou, salvo engano, a cargo da Secretaria de Agricultura fazer essa fiscalização, né? A Secretaria de Agricultura hoje não tem nem estrutura para poder fazer esse tipo de fiscalização, se eu não estou equivocado. Evidentemente que nós teremos aqui a oportunidade de melhorar esses projetos ou, de repente, caminhar eles com o sentido que eu até dei uma estudada esse final de semana, no sentido seguinte, de não ser uma imposição de forma nenhuma e, evidentemente, que não haja nenhuma punição para esse tipo de situação, porque não há... Mas, evidentemente, nós temos que ter o cuidado para não virar lei da forma como que está, porque se virar lei, tem que cumprir. Para criar mais burocracia ainda para os empresários. Mas uma proposta que eu achei até interessante, eu estive estudando, queria trazer aqui para esse plenário, é o seguinte: é que aquelas lojas ou as farmácias que quisessem, né, fazer o plantão, como eles já fazem, evidentemente, aos domingos, que elas tivessem, inclusive, um incentivo do município, para poder fazer esse plantão. Aquela farmácia, aquela loja agropecuária que se dispor a fazer um plantão no domingo, feriados, enfim, de repente ela tem a isenção de IPTU. Nós temos que tirar a carga do contribuinte, principalmente do empresário, né? Então eu acho que não onerar, mas eu entendo a essência do projeto. Foi bom que a gente trouxe essa discussão aqui para o plenário, né? Então eu acho que seria até um caminho a gente melhorar esse projeto e, se fosse o caso, ir para essa vertente, inclusive de incentivar aquele estabelecimento que se propôs a funcionar aos sábados, domingos e feriados, que ele tenha um incentivo, né? Que ele tenha, inclusive, a isenção de IPTU, porque aí sim, o Estado tem um programa do Estado, Minas Livre para Crescer, que é um programa que ele tem o interesse, inclusive, de auxiliar os empresários, de dar suporte para que os empresários, que as empresas cresçam. Quem sabe nós fazemos aqui o Ararantina Livre para Crescer justamente nesse sentido. Quanto à segurança pública, que também foi trazido aqui, é importante dizer que após as 22, aí também não são só as farmácias ou as agropecuárias que ficariam abertas, né? Existem os comércios noturnos
Então é um assunto que tem que ser debatido na segurança pública, sem dúvida nenhuma, né? Nesse sentido. E outro ponto que nós poderíamos também conversar é o seguinte: antes da gente sugerir ou propor ou impor isso ao empresário, que nós possamos, eu acho que até a gente conversou antes aqui, solicitar ao poder público, a prefeitura municipal, que estabeleça um regime de plantão da farmácia de Minas, aos sábados, domingos e feriados, justamente nos dias que o ambulatório funciona, né? Às vezes o cidadão, quando dá um feriado na quinta-feira e fecha a farmácia de Minas, quem faz consulta numa quinta, ele vai ter acesso lá aos medicamentos disponíveis na farmácia de Minas só segunda-feira. Às vezes ele não tem o dinheiro para comprar. Então, quem sabe a gente avança também nesse sentido de que a farmácia de Minas possa funcionar inclusive, né, nos sábados, domingos e feriados. Quanto aos projetos, eu acho que nós vamos ter aí o equilíbrio, a responsabilidade, né, com os empresários, mas eu quero trazer essa ideia. Vamos propor depois conversar com os empresários, evidentemente. Eu acho que a gente tem que dar incentivo fiscal, incentivo que for possível para o município, para que vocês continuem gerando renda, gerando emprego, fomentando a economia do município e que jamais vocês possam fechar as portas. Porque nós moramos numa cidade muito pequena, uma cidade que a economia gira muito em torno do funcionalismo público e do comércio. Então a gente cada dia mais tem que buscar alternativas para incentivar que os comércios possam se fortalecer e vir mais empresas para cá. E com isso, né, o cidadão vai ganhar cada dia mais. Essa é a contribuição inicial que eu queria dar, senhor presidente. Nós vamos discutir isso no médico com mais calma em breve. Senhor presidente, eu havia até comentado com o João Paulo uma breve conversa, justamente o que o vereador Giovanni acabou de falar. Nós devemos criar projetos, leis que realmente que elas beneficiam os empreendedores e os empresários. Há pouco tempo aqui eu parabenizei o pessoal que estava abrindo comércio aqui em Arantina, o Diego com a aula de Muay Thai, o Felipe Domingo com a choperia. E seria muito incoerente da nossa parte parabenizar esses empresários e impor, colocar aqui de uma forma impositiva que eles funcionem no horário que a gente achar que deve. Então, assim, o nosso vereador Giovanni, até uma conversa aqui antes da reunião, a gente chegou nesse acordo. Então, se for para colocar as farmácias para funcionarem até 10 horas, que funciona a farmácia de Minas. Simples. Então, vamos começar de forma institucional. Depois, porventura, vindo o Código de Postura, o Ministério Público vindo a cobrar qualquer coisa relacionada a esse tipo, a gente pode pensar e criar um projeto realmente que gere algum tipo de benefício, né? Aqui, ó, quem não impõe, mas quem abrir aqui aos feriados e aos domingos terá uma isenção aqui de IPTU. Ou, enfim, não sei sobre a constitucionalidade, mas alguma preferência em algo, em alguma dispensa do município, na aquisição de medicamento. Então, que seja feito dessa forma, não impondo e colocando sanções que, do meu ponto de vista, são desumanas. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Só um pouquinho antes de eu pedir. Boa tarde, senhora presidenta, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a todos que estão presentes. Eu apresentei esse projeto de plantão das farmácias atendendo o pedido de algumas pessoas. E estou muito satisfeito, né, de ouvir a fala dos vereadores, porque é um projeto, e um projeto para ser estudado, um projeto para ser melhorado. Então, não tem imposição nenhuma. Por isso que eu acho importante os prazos regimentais serem cumpridos, para que tenha esse prazo para estar conversando com a população, estar conversando, neste caso aqui, com os empresários, né, seja de agropecuária, de donos de farmácias, para estar chegando, né, num ponto que atenda a todos.
Com relação a incentivo, eu me lembro que eu votei a favor de um projeto de lei incentivando as empresas a vir para Arantina. Foi até quando inaugurou a fábrica Portal Real. Só que eu acho que esse legislativo às vezes peca um pouco, porque talvez não divulga muito o que é aprovado aqui. Já existe essa lei de incentivo às empresas do município. Portal Real tem incentivo de não paga imposto, água, luz, né? Imposto que eu digo, IPTU. Então, isso pode ser passado para os outros empresários também, né? Eu vou estar, porque faz bastante anos, e essa lei, ela vale por 30 anos, né? Para a fábrica que instalar em Arantina, ter esses incentivos. Então, de maneira alguma, né? Como foi falado por algum vereador, que está querendo fechar, está querendo prejudicar a Arantina. Se eu fui um dos que votei a favor para beneficiar, para incentivar que as empresas venham para a Arantina, jamais eu ia ter essa atitude. E eu não procurei os empresários antes, porque eu sei que o projeto passa por uma comissão, e essa comissão, né, vai analisar com cautela, com cuidado, vai estar conversando, e eu fico muito feliz de saber que esse plenário está tendo essa preocupação, né, de atender a população que pede e também de não prejudicar, de trazer uma dificuldade para os empresários. Esse não é o objetivo do projeto. O projeto foi apresentado, tinha que ter uma norma ali para poder apresentar o projeto. E foi elaborado desta forma. Tanto é que quando eu conversei com o nosso assessor jurídico, apresentei para ele um rascunho, pedi ele para melhorar, ele me chamou e falou da questão do horário. O que você acha do horário? O que nós põe? Eu nem tinha colocado o horário no projeto que eu elaborei, que eu rascunhei, Aí eu conversei com ele e falamos o tanto de hora. Mas já sabendo que esse plenário tem competência, tem poder para estar, né, apresentando emenda e melhorando o projeto. Fico muito feliz de fazer parte desse legislativo que está preocupado com a população para ser atendido e com os empresários para que não tenham, né, prejuízos também. E vou estar pedindo, tá, senhor presidente? Vou pedir a secretária depois para ver esta lei, ou eu mesmo mais tarde pesquiso no portal da transparência, lá no site da prefeitura, para estar publicando essa lei, para que os empresários de Arantina comecem a procurar a prefeitura e cobrar aquilo que é direito deles. Porque aqui nós já temos uma empresa que tem esse incentivo. É só isso e muito obrigado. Cíntia, por favor, eu só queria aqui dizer, eu acho até bom eu queria dizer um assunto, poder mudar para o outro. Eu acho que, à medida que o nosso companheiro vereador que disse aqui, que eu falei com esse projeto, praticamente ia acabar com a Arantina, e eu acho realmente, na minha opinião, e essa é a minha opinião, porque a Arantina não tem condições de manter essas condições desse projeto. Foi apresentado para melhorar, quem diz que o nosso nobre companheiro vereador. E vamos relacionar aqui as palavras dele de isenção da fábrica. Então eu acho que a fábrica foi uma coisa muito diferente. Houve lá uma isenção de 20 anos, houve as condições do galpão, luz, água e etc. Eu acho que quando
aqui esses dois projetos, vamos até dizer os dois projetos que estão em pauta, eu acho que foi aqui, quem diz aqui, nosso novo companheiro, eu vi aqui, dito pelo vereador Elvio e pelo nosso novo companheiro, o Giovanni, eu acho que, analisando os pontos da fábrica e o que está aqui proposto para esse projeto, eu acho que isso de água e luz, PTU, eu acho que isso para as farmácias não resolve nada, isso é uma mixaria. Então eu acho que tem que propor uma coisa mais concreta, que está aqui, claro, logicamente, para discutir. Mas se vier com essa proposta de PTU água para as farmácias, primeiramente tem que ver os gastos, as condições que a farmácia tem para se manter a esse tempo dela mais elevado. Então eu acho que isso é uma coisa que tem que discutir muito. Eu acho que quem entrar por esse projeto, o pessoal pode ficar tranquilo que meu voto não vai ter. Vou votar contra mesmo. Muito obrigado. Pela ordem, boa tarde à senhora, aos demais vereadores, a todos que estão presentes aqui hoje. Eu queria refletir sobre esses dois projetos, que pelo partido que eu estou hoje, a gente é contra, né, porque a luta da escala 6x1 hoje em dia é nítido no Brasil que a gente está atrás disso. Então, eu acho que nós, vereadores representantes do povo, antes de colocar um projeto, a gente tem que visualizar, né, o problema dos produtores, sim, mas também das empresas. Porque o que acontece? O impacto que vai causar, né? Porque tem os funcionários, vai ter que ter outra contratação, e se mandar alguém embora, e se alguém perder o emprego por conta disso? Porque todo mundo quer ter um lazer da sua família, gente. E tanto as farmácias, quanto as casas rurais aqui, a gente são muito bem atendidas até quando eles fecham, porque quando precisa, quantas vezes eu já bati lá na casa do Marcos precisando de um remédio? Foi na hora, meu filho nunca ficou sem remédio. Então, assim, a cidade é pequena, a gente consegue fazer esse contato. É pelo telefone, às vezes a gente vai até na casa, então, assim, a gente é bem atendido. E eu com a vereadora Maria Aparecida, a gente estava conversando sábado até sobre isso. As medicações que são principais, que não conseguem comprar no dia a dia, no horário são o quê? Às vezes são antibióticos, né? Que às vezes passa mal, e um anti-inflamatório. Então, poderia se disponibilizar no posto de saúde. Enquanto tem o atendimento, poderia ser dispensado lá, na farmacia que tem lá no posto. Então, poderia regularizar o horário de funcionamento da farmacêutica para não prejudicar ninguém, que a gente não pode vir causar impacto na população. Colocar as empresas contra a gente, né? E nem contra o povo, porque aí vem o desemprego, uns desanimam, vai embora, às vezes o que quer vir não vem, porque a partir do momento que colocar esse projeto, a gente está obrigando a rede privada a fazer o que nós queremos, que é colocar, né? Colocar o funcionamento, a gente está obrigando eles a pagar uma multa, e isso causa muito transtorno para todos. Então, o meu voto também não vai ser favorável, e tem várias maneiras de ser colocada sem prejudicar ninguém. Boa tarde. Senhora Presidente, pela hora. Senhora Presidente, foi falado pelo vereador João Bosco que ele não está em conta. Sinceramente, com todo respeito, vereador, o senhor não leu o próprio projeto que o senhor fez, sua autoria. Porque o artigo 3º aqui está falando: descumprimento do regime de plantão acarretará o estabelecimento infrator. Advertência por escrito na primeira ocorrência. Multa no valor de R$ 600 em caso de reincidência. E em caso de novo descumprimento, suspensão do alvará de funcionamento por 30 dias, sem prejuízo de outras sanções previstas na lei. Se isso não impor, nobre vereador, então, assim, sinceramente, eu não sei o que seria impor aos proprietários de farmácia e drogaria trabalhar em determinado horário. Com relação ao falado aí pela nova vereadora Daiane, concordo plenamente.
caso haja possibilidade, adequar o horário dos farmacêuticos para que possa ser estendido a farmácia de Minas até o horário de funcionamento do UBS. Então, é um antibiótico muito bem lembrado pelo vereador Giovanni. Às vezes, na quinta-feira é feriado, se tem feriado na sexta, você vai na quarta-feira de noite lá, você vai ter acesso ao medicamento só na segunda. Então, você pode agravar muito. Uma garganta inflamada, por mais simples que seja, garganta inflamada é simples. Isso pode agravar muito. Às vezes a pessoa não tem condição de adquirir aquele medicamento. Então, se a gente conseguir adequar o horário dos farmacêuticos para que possam trabalhar durante o funcionamento do OBS, acho que seria viável. Aí sim, a gente resolveria o problema institucional e não colocaria a responsabilidade nos empresários do nosso município. Então, eu acho que a gente deve legislar dessa forma. E como eu disse anteriormente, lembrando mais uma vez, seria muito leviano de nossa parte aprovar um projeto desse e num feriado eu estar lá, bebendo uma cervejinha, comendo uma carninha, enquanto o João Paulo está trabalhando lá, entregando com a sua família lá dentro de casa, e ele entregando as ações, entregando os medicamentos, o Vinícius também fazendo atendimento lá na farmácia, a Clarice. Seria muito leviano de nossa parte. E com relação à fala do vereador João Bosco, com relação à comissão, no meu ponto de vista, não procurei a fundo, não vereador, mas no meu ponto de vista, esse projeto ele é constitucional e legal. Não procurei a fundo, mas ele é constitucional e legal. Mas no meu ponto de vista, também é imoral. Então, caso esse projeto viesse ao plenário da forma que ele está, eu iria optar pela reprovação do projeto. Então, para isso, eu peço encarecidamente para que a gente suspenda esse projeto e veja o que realmente a gente pode fazer para beneficiar os empresários, né? Gerando tipo de imposto, isenção de imposto, algo que realmente possa incentivar aos empresários a abrirem aos domingos e feriados. Muito obrigado, senhor. Senhor presidente, só para... Eu vou repetir o que eu já falei. Foi apresentado um projeto. A própria comissão pode apresentar emendas. É isso. Agora parece que está falando que virou lei. Não virou lei. Foi aprovado. Depois que aprova, vai para o prefeito sancionar, né? Então não tá, o debate está tentando passar para as pessoas uma outra coisa. Qualquer vereador, comissão tem o direito de apresentar emenda. E a comissão também, como Vossa Excelência falou, tem o poder de analisar. Se é inconstitucional, dá o parecer falando que é inconstitucional. Se o plenário concordar, beleza. Se o plenário achar que o parecer da comissão não está dentro das legalidades, vai a plenário, o plenário derruba. Aqui funciona assim, é por isso que tem 9 vereadores, porque senão aí ficava difícil, porque aí pessoas vereador ou vereadora, poderia começar a agir, né, pensando só no seu particular e não vendo a coletividade. Eu eu tenho certeza que vai discutir, né, e vai chegar no consenso. E é para isso que nós estamos aqui, ué. É para conversar com a população, é para conversar com os empresários, né? Com relação à isenção de alguns empresários que têm o direito, né, que eu acho que todos têm, é o que a prefeitura pode oferecer. Qual isenção de imposto, além do IPTU, além de um benefício aí, de uma conta de luz, de uma conta de água, que a prefeitura pode estar oferecendo? Pagar um farmacêutico para colocar numa farmácia particular, não pode. Colocar numa agropecuária um veterinário, também não pode, né? Então, só que eu prefiro pegar
o projeto foi aprovado, porque como faz muito tempo, eu não lembro, né, exatamente os incentivos, mas que tem o incentivo para as empresas de Arantina, tem, isso já é lei. Senhor presidente, então, só ratificando aqui, eu peço que Vossa Excelência consulte plenário para suspensão desses dois projetos, para que a gente promova a audiência pública com todos os envolvidos, os cidadãos também que quiserem comparecer. Eu acho que seria o melhor a se fazer nesse momento, para que a gente volte a tramitar com esses dois projetos em outra ocasião, depois de ouvir todas as partes, tanto os cidadãos quanto os empresários também. Senhor presidente, pela ordem, eu só queria aqui ressaltar aqui a palavra da vereadora Daiane. A gente entra quando vem para a vida pública, a gente tem que, primeiramente, se preparar por tudo. Você vai entrar lá numa candidatura, você vai ter pé no chão, você pode ganhar, pode perder, você tem seus requisitos para ser candidato. Então é uma coisa muito séria na política. Então eu acho que eu vou referir aqui a palavra da vereadora Daiane, que ela disse que a gente, quando for apresentar uma coisa, a gente tem que ter o pé no chão, a gente tem que ver, tem que analisar direitinho o que pode ser feito. Trazer uma coisa mais concreta, não trazer uma coisa assim, muito atrapalhada, para jogar no mundo aqui, nesse plenário, como já veio aqui o plano diretor. Acho que muitos não sabem o que é um plano diretor. Então, eu acho que tem as coisas, tem que, primeiramente, fazer uma coisa concreta, uma coisa certa, para poder chegar aqui para o legislativo apenas verificar. Então, se está certo, se está errado, corrigir, propor a emenda, uma coisa ou outra. Não pode trazer assim coisa da cabeça, de qualquer coisa, não. Vou jogar lá na Câmara, os vereadores que se viram. Não é isso, não. Eu acho que tem que ter um bom senso, tem que trazer uma coisa mais concreta, uma coisa mais positiva, assim, para que o município possa ter uma grande vantagem através do legislativo. Muito obrigado. Hoje nós temos como representante de farmácia, né, a Clara Elisa, e a farmácia da Clara Elisa é uma das farmácias mais antigas, né? Deve ter sido uma das primeiras farmácias de Arantina, e ela com tanto empenho, com tanto, né, inovou, né? Tá, uma farmácia muito bem assistida, muito bem preparada. Nós temos a farmácia do Marcos, né? E também já deve estar uns 40 anos, tem, né? E começou lá na Deusa, pequenininha lá, desceu, tá, uma farmácia muito bem preparada, né? Muito bem, todos os dois são farmacêuticos, né? Já tem o preparo de ser farmacêutico. Então nós só temos que agradecer a vocês, né? E desejar que tudo que vocês puderem ter, que a farmácia de vocês puderem ter, que o município possa fornecer, né? Porque trabalhar com farmácia também não é fácil. Agradecer ao João Paulo pelo MEC, estar representando as lojas de agropecuária, que também eu sei que quantas vezes você deve levantar de casa e abrir a loja vender remédio, né? Eu sempre falava com o Toninho da Casa da Terra, aí ele falava assim, quando é remédio, Cida, não é ruim não. O ruim é quando chama a gente para vender 1 quilo de ração. Aí é danado. Mas então, eu desejo a vocês que a gente, suspendendo esse projeto, ele possa ser modificado de maneira que seja muito boa para vocês, que são, né, os empresários, os empreendedores, tá? Então agora, o projeto 14, que é da autoria do João Bosco, o projeto 16, que é da autoria do João Antônio, do vereador João Antônio. Senhor presidente, só vai colocar em discussão
Eu só quero, por mim, até nem precisa não, só quero fazer um pedido para Vossa Excelência, para que quando marcar as audiências públicas, como foi falado pelo nobre vereador Elvio, que faça a partir das 18 horas, que é fora do horário comercial, para que tenha participação maior da população. Eu tenho certeza que vai ter grande participação da população com relação a isso, né? Isso é um pedido, porque eu acho que é importante que todos participem, né? Nós vereadores não, nós vereadores estamos por conta mesmo, nós ganhamos para isso, qualquer horário está bem, mas para que não as pessoas não participem só através da internet, mas presencial, para poder estar conversando, né? Falando olho no olho, o horário ideal seria esse. Mas é um pedido aí, Vossa Excelência, que vai resolver. Eu ainda quero mais um agradecimento ao ministro, né, que além da farmácia, ele arregaçou as mangas e montou o laboratório na nossa cidade, né, ministro? Está sendo muito benefício, né? São muitos exames, né, o laboratório com muita, um ótimo laboratório, né? Muitos exames. Então, eu agradeço muito ao ministro por essa importante abertura em nossa cidade, porque até então, qualquer exame que a gente precisava, se fosse em outro momento, era Bom Jardim, né? Então hoje nós temos exames importantes, muitos exames que são feitos lá. Tudo isso que a pessoa abraça, arregaça as mangas e empreende em nossa cidade, é um passo muito grande e nós temos que ser muito gratos. Então agora eu vou consultar o plenário com relação à suspensão dos projetos 016 e 014, né? Então, agora eu vou consultar o plenário. Aqueles que forem favoráveis à suspensão desses dois projetos permaneçam sentados e os que foram contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 16. Indicação número 04 de 2025. Excelentíssimo senhor Edmar Luiz de Oliveira, nos termos regimentais, venho respeitosamente indicar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a criação do torneio municipal Bom de Bola, Bom de Escola, destinado a crianças e adolescentes estudantes das redes municipais e estadual de ensino. O torneio tem como objetivo incentivar a prática esportiva associada ao compromisso educacional, estimulando a permanência na escola, o bom desempenho acadêmico e a disciplina pessoal. Para participar, os estudantes deverão comprovar frequência escolar mínima de 60%, desempenho escolar satisfatório, nota mínima de 5.0 ou equivalente, conduta adequada no ambiente escolar. O campeonato poderá ser organizado pela Secretaria Municipal de Esporte, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, envolvendo as escolas locais. Além da prática saudável do futebol, o projeto irá promover os valores como o trabalho em equipe, respeito, responsabilidade e perseverança. Sugere-se que as premiações sejam simbólicas e educativas, como troféus, medalhas e kits escolares ou esportivos. Diante da importância da iniciativa para o desenvolvimento integral dos jovens arantinenses, solicito o acolhimento desta indicação. Vereador João Antônio da Silva Júnior. Indicação 05 de 2025. A presente indicação visa atender às necessidades dos moradores da zona rural do Espraiado que enfrentam dificuldades de transporte para resolver questões essenciais em Arantina, como atendimentos médicos, aquisições de medicamentos,
serviços bancários e outros serviços básicos. A presente indicação visa atender às necessidades dos moradores da zona rural do Espraiado, que enfrentam dificuldades de transporte para resolver questões essenciais em Arantina, como atendimentos médicos, aquisições de medicamentos, serviços bancários e outros serviços básicos. Considerando que nem todos os moradores possuem meios próprios de transporte, a disponibilização de um veículo pela Prefeitura Municipal em dia e horário previamente estabelecidos garantirá o acesso a esses serviços, promovendo maior inclusão e qualidade de vida para a população rural. Pelo exposto, solicito que seja estudado a viabilidade de implementação desta medida, que trará grande benefício social aos moradores do Espraiado, atendendo às necessidades do produtor rural. É que se faz a indicação supra. Sem mais, cordiais saudações, vereador João Antônio da Silva Júnior. Pedido de providência 05 de 2025. O vereador que subscreve, João Antônio da Silva Júnior, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente apresentar o presente pedido de providência, solicitando a construção de redutores de velocidade, quebra-molas, nos seguintes locais do município de Arantina: Rua Francisco Fernandes Alves, próxima à esquina; Rua Dona Emília, também nas proximidades da esquina. O presente pedido atende à demanda dos moradores dessas localidades, os quais relataram crescente aumento do fluxo de veículos, bem como situações de risco iminente à integridade física de pedestres, sobretudo crianças e idosos. A construção dos redutores de velocidade nestes pontos trará maior segurança viária e contribuirá de maneira significativa para a prevenção de acidentes, promovendo o bem-estar da coletividade. Diante disso, solicita-se providências urgentes, no sentido de realizar os estudos técnicos e executar a instalação dos referidos dispositivos de controle de velocidade. Nestes termos, pede deferimento, vereador João Antônio da Silva Júnior. Pedido de providência 06. Venho respeitosamente por meio deste solicitar providências urgentes para a poda de árvores e roçada de mato ao lado direito da rua Padre Francisco Rei, iniciando-se ao lado do Salão de Beleza até a Rua da Fábrica, onde os galhos e o mato estão ultrapassando a rede elétrica, causando prejuízos aos moradores com frequentes quedas de energia, além de representar risco à segurança pública. O presente pedido se fundamenta nos transtornos causados aos moradores locais, que sofrem com a instabilidade no fornecimento de energia e com o risco de acidentes devido ao contato da vegetação com a rede elétrica. Ante o exposto, solicito que as medidas necessárias sejam tomadas para a regularização da área mencionada, garantindo a segurança e o bem-estar da comunidade. Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário. Sem mais para o momento, externos protestos de elevada estima e consideração, vereador João Antônio da Silva Júnior. Pedido de providência 07. O vereador que subscreve, João Bosco, no uso de suas atribuições legais, requer na forma regimental que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte pedido: que a Prefeitura Municipal providencie a fixação de adesivos de identificação em todos os veículos oficiais da Administração Pública Municipal, incluindo motocicletas, automóveis, caminhonetes, caminhões, micro-ônibus e equipamentos pesados. A identificação deverá conter obrigatoriamente o nome da Prefeitura Municipal, nome da Secretaria a qual o veículo está vinculado, brasão oficial do município, expressão uso exclusivo em serviço. A fixação deverá ser realizada em local visível, preferencialmente nas portas laterais de ambos os lados dos veículos. A identificação clara dos veículos oficiais tem como objetivo garantir a transparência e o controle do uso desses bens públicos, possibilitando a população
de identificar a qual órgão da administração pertence. Essa medida também facilita a fiscalização, inibe o uso indevido e fortalece a credibilidade da gestão pública municipal. Vereador João Bosco de Sá. Senhor presidente, posso falar sobre esse pedido de providência? A reclamação da população de Arantina com relação ao uso indevido de carros oficiais é muito grande. Isso já vem acontecendo há algum tempo, né? Vossa Excelência, que é vereadora há mais tempo, também já sabe que nós já tivemos até reunião com o Ministério Público, né? E eu até tenho a ata guardada comigo, mas vamos tratar da agora para frente, né? Porque eu acho que nós não podemos ver coisas absurdas acontecendo, né? Pessoas usando carro oficial para buscar namorada final de semana, usando carro oficial para ir participar de festas, carnaval em cidade vizinha. E quando o vereador vai questionar, ainda tenta inverter a situação, dizer que o vereador é que não tem moral para estar fiscalizando. Então, é uma situação muito séria, né? Porque é o dinheiro público que está em jogo. E enquanto está sendo gasto desta forma, outros setores da prefeitura estão sendo prejudicados, né? Não vou falar aqui secretaria tal, né, e esporte e tal, mas é o que acontece. Quando o dinheiro público não é bem cuidado, quem perde é a população. E quero parabenizar o vereador Giovanni. Eu não conheço o projeto que ele apresentou ainda, né, de alteração da ordem do dia. Eu vou pegar uma cópia, vou ler, mas já parabenizo, porque mesmo sem conhecer o projeto, sei que é nesta mesma linha, para que a população também possa estar ajudando nós, vereadores, vereadoras, a fiscalizar. E vai aqui o meu pedido a todos: telefona, cobra do seu vereador, fotografa, filma e pede providência, porque não pode continuar acontecendo esses absurdos que vem acontecendo. E é função do vereador, uma das funções, né? O vereador tem várias funções, mas eu acho que pode dizer que a principal é fiscalizar. Muito obrigado, senhor. Pela ordem, senhor presidente. Eu concordo com o vereador João Bosco. Nós temos que fiscalizar mesmo, mas a gente tem que estar ciente e consciente para poder fazer isso. Nós, como representantes do povo, nós temos que representar e nós temos que ser referência para eles. A partir do momento que você vai até a casa de uma pessoa, de um funcionário, que, né, pode estar com o carro parado lá e desrespeita ele embriagado, você não está fazendo o seu serviço. Você está indo errado num lugar, né, cobrar uma coisa que você está trocando as pernas. Nós não podemos fazer isso, desrespeitar o outro. Temos o direito de fiscalizar, igual foi mandado. Pediu as coisas, tá tudo certo, mas ir na casa, gritar igual mostrou o vídeo, eu achei um desrespeito, uma vergonha para os polícias, uma vergonha para nós, vereador, entendeu? Foi um desrespeito muito grande com o funcionário, porque até na hora do momento que ele foi, ele não sabia onde que esse funcionário estava, da onde ele veio. É constrangedor. Imagina, você está lá na sua casa, de repente aparece eu lá gritando, lá, do nada. Então, assim, eu acho que essas coisas tem que ter cautela, porque nós somos representantes do povo. Então, temos que ser espelho, né? Como que eu vou cobrar uma coisa que eu não estou fazendo? Só isso, obrigada.
Senhor presidente, parece que a nova vereadora acha que eu não sou um ser humano e que de vez em quando, às vezes, a gente toma uma cerveja a mais. Agora, eu não sabia que esse funcionário, nova vereadora, ele era morador de rua, porque eu não fui na casa de ninguém. Se tem vídeo rodando, provavelmente esse vídeo é montado. E eu estava... Não, por favor, eu estou falando aqui, é um debate sério, né? Porque senão vai acontecer nesse legislativo aqui o que está acontecendo em alguns setores da prefeitura. A gente vai buscar informação e é tratado com gozação, com cara de deboche. Eu estava passando numa rua, que inclusive eu moro por ali, e vi o carro e fui tirar uma foto. A discussão aconteceu porque a pessoa achou ruim. Agora, se eu tivesse errado, se eu estivesse fazendo alguma coisa ilegal, alguma coisa imoral, a polícia tinha tomado providência. Agora, fazer acusação, né, indo na conversa de uma pessoa que, lógico, que deve ter contado do jeito que ela queria, que fez uma publicação, né, num contexto que favorece a ela ou a ele, isso é muito fácil. Agora, se estiver achando que vai me amedrontar, se estiver achando que essas atitudes vai fazer com que eu não fiscalize, está totalmente enganado. Eu vou continuar fiscalizando. E por isso que eu parabenizei a atitude do vereador Giovanni. Apresentou um projeto de lei. Vai virar lei municipal, que eu espero que esse plenário aqui aprove, né? Que eu acredito que esse plenário aqui não é de acordo que pega carro oficial para ficar passeando, para ficar resolvendo problema particular. Precisa moralizar isso. Então, parabéns, vereador Giovanni, nós estamos juntos aí e vamos para cima, vamos fiscalizar, não vamos dar mole para esse pessoal não. Senhor presidente, demais vereadores, realmente esses discursos aí nos comovem bastante, né? Ao nobre vereador João Bosco, eu queria que Vossa Excelência começasse a dar nome aos bois, porque Vossa Excelência, a partir do momento que fala que um servidor está indo buscar a namorada, por gentileza, dê nome aos bois, para que Vossa Excelência seja responsabilizado. Porque, só um minuto, não terminei. O senhor me deu uma parte para me responder? Ao final. Estou com a palavra. Para que Vossa Excelência comece a ser responsabilizado pelo que Vossa Excelência fala dentro dessa casa. Nós, como representantes do povo, nós temos que ter noção do quanto a nossa voz ela pode ecoar dentro do nosso município ou até mesmo fora do nosso município. A partir do momento que Vossa Excelência fala que servidor está indo buscar namorada com o cargo, com a frota municipal, Vossa Excelência tem que ter provas. E digo mais, Vossa Excelência sentado nessa cadeira aí, no meu ponto de vista, Vossa Excelência é incompetente, porque Vossa Excelência tem todas as prerrogativas que todos nós vereadores temos aqui dentro desta casa. Então que Vossa Excelência pegue todas as provas que Vossa Excelência diz que tem e leve ao conhecimento do Ministério Público ou presente aqui dentro dessa casa legislativa. Agora, ficar falando a esmo, isso eu não concordo. A partir do momento que Vossa Excelência fala que servidor público está pegando o carro, está fazendo isso, traga provas. Recentemente, tive a notícia de que tinha um carro que estava parado em frente ao bar do Uraci e tal. Procurei saber, Vossa Excelência, procurei saber o que realmente estava acontecendo. Eu acho que a porta do Conselho Tutelar tinha quebrado e tinha algum servidor público que estava dormindo dentro do carro, na porta do Conselho Tutelar. Então, assim, a desinformação, infelizmente, hoje a gente sabe que a desinformação chega primeiro do que a informação. Então, a partir do momento que nós, vereadores, trazemos algo aqui para dentro desse plenário, falando que tem funcionário que está fazendo isso, tem funcionário que está pegando o carro que está fazendo isso, tem funcionário que está fazendo serviço particular, tem funcionário que está pegando o carro fazendo serviço particular, que traga provas e que leve conhecimento do Ministério Público.
Porque toda prerrogativa que Vossa Excelência tem, eu não tive conhecimento de nada. Se Vossa Excelência tem provas que levem ao conhecimento do Ministério Público, seja feita uma denúncia. Agora, que Vossa Excelência comece a dar nome aos bois, que Vossa Excelência começará a ser responsabilizado por esses servidores, por esses cidadãos que Vossa Excelência disse que está usando o carro público. Porque isso também, caso Vossa Excelência faça, sem prova, é crime. Sem mais. Primeiramente, senhora presidente, senhores vereadores, todos que estão acompanhando pela internet, eu acho que a fala do nobre vereador Elvio, ele serve para a vereadora Daiane também, e dirige só o meu nome. Porque como uma pessoa pode acusar que a pessoa está embriagada? Eu acho que existe diferença de tomar uma cerveja e de tomar 50, né? Eu acho que existe uma diferença aí, entre ficar alegre e ficar embriagado, né? Ficar bêbado e ficar tolo. E agora me admira muito Vossa Excelência ser um advogado, já foi assessor dessa casa, e não ter conhecimento do regimento interno. Eu, como vereador, não sou obrigado a dizer nome de pessoas que me trazem informação aqui, não. Eu tenho isso garantido aqui. Agora, que vai ser apurado, vai ser apurado. E que eu vou levar conhecimento do Ministério Público, caso isso, né, tenha provas concretas, isso eu vou levar. Agora, é justamente, a fala aqui é justamente para isso, para pedir apoio da população, como eu disse ainda um pouco atrás, para filmar, para fotografar, para que a gente possa tomar providências. Essa é a finalidade do meu pedido de providência, e acredito que do projeto que o nobre vereador Giovanni está apresentando. Agora, eu não vou ficar aqui falando coisas que a população às vezes chega e igual Vossa Excelência falou, do carro lá, né, soltou até umas figurinhas por aí, rodou no WhatsApp, mas ele estava a serviço da prefeitura, não é isso? Estava de frente ao CRAS, que já tem quase um mês que está sem porta, uma vergonha também, né? Eu fui lá, tirei foto, e está gastando um vigia para ficar lá, ao invés de consertar a porta do CRAS. Conselho Tutelar, perdão, do Conselho Tutelar. Então, sai essas figurinhas, mas aí as pessoas, né, até inclusive chegou, desculpe, eu esqueço de desligar aqui, o pessoal fica ali. Às vezes fala até nomes, como falar, era fulano de tal e ciclano de tal que estava lá. Aí até uma dessas pessoas chegou perto de mim, senhor presidente, e falaram quem? Eu falei, falaram que era você que estava lá. Aí ele explicou, não, o carro está lá, por isso, pronto. Aí não vai haver denúncia, porque para haver denúncia tem que ter provas, né? Agora, será que a população está inventando com relação ao mau uso dos veículos oficiais? Isso aí né? Vamos analisar para ver, né? Vamos aguardar. Tomara que dê um basta nisso, resolva, para que não seja preciso estar ocupando a justiça com uma coisa que possa ser resolvida aqui na prefeitura. Senhor presidente, mais uma vez, aí nós podemos ver a diferença entre uma política de oposição que busca realmente algo melhor para o município e uma politicagem, né? Parabenizo o vereador Giovanni pela iniciativa do projeto, inclusive antes da reunião ele chegou, o que você acha desse projeto? Eu falei, ótimo, acho sim que todos os veículos oficiais devem ser timbrados, sim, devem ter etiqueta lá do município de Arantina da lotação. Concordo plenamente. Esse projeto está em comissão, está na comissão, e desde já falo que eu sou pela aprovação desse projeto. O veículo oficial tem que ser identificado. Mas a partir do momento que nós trazemos para esse plenário, mais uma vez, informação de que estão usando veículos oficiais
para questões particulares, nós temos que ter provas. Não podemos falar isso a esmo. Olha a nossa responsabilidade com a veracidade, com a transparência. Nós não podemos simplesmente pegar e falar assim, ah, tem um que está pegando o carro para buscar namorada. Pelo amor de Deus, gente. Onde que nós vamos chegar com essa politicagem? Ah, eu faço oposição a qualquer custo. Não, as coisas não são assim não. Nós estamos tratando de vidas, de servidores que estão ali, que às vezes têm a sua imagem queimada e que realmente estão desenvolvendo um ótimo trabalho dentro do município. E pela fala de um vereador inconsequente, a falar que está buscando namorado, que está com isso, que está com aquilo, pelo amor de Deus, com todo respeito. Então nós devemos ter responsabilidades com as nossas falas. Então, a partir do momento que a gente for trazer alguma informação aqui para o plenário, que seja junto com prova. E garanto que todos os 9 vereadores serão a favor de qualquer tipo de qualquer coisa errada, mesmo sendo situação ou oposição. Qualquer atitude errada do município ou de qualquer servidor, nós estamos fiscalizando e vamos fiscalizar. Mas temos que ter cuidado com a nossa fala. Então, quando nós trazemos em plenário, que está buscando namorada, está usando o carro público para fazer serviço particular, tragam provas. Tragam provas. Não falam a isso. Por gentileza. Muito obrigado. Senhora presidente, então, quando eu falei do vereador João Bosco, eu falei porque tem um vídeo circulando na cidade. E nesse vídeo que está circulando na cidade, ele não está alegrinho, ele está trocando as pernas. Ele está muito embriagado, não foi uma cervejinha só. E ele não tinha o direito de ir na casa do servidor, fazer o que ele fez, que mostra no vídeo, o vídeo está circulando na cidade inteira. Isso aqui é uma vergonha para nós vereadores. Como que vamos fiscalizar uma coisa desacatando? Então, assim, eu achei ridículo da forma que foi feita. Tem que fiscalizar? Tem. Passa que nem o vereador Giovanni colocou um projeto e acho ótimo. Tem que fiscalizar mesmo, tem que ter transparência. E sobre cumprir as leis, uma das leis que hoje que vejo muita gente descumprindo, dirigir bêbado. Por exemplo, entendeu? A minha família hoje sofre muito com isso. Porque queria ressaltar, né, que a gente está no Maio Amarelo e a minha família perdeu, né? Eu perdi meu tio por causa de um crime de trânsito, porque não foi um acidente, onde o meu tio foi atropelado por um cara que estava embriagado. Então, assim, é muito triste ver isso. A minha avó está acabada, a família do Christian, que era do pai de família, ele está destruído. E as leis não vêm sendo cumpridas no nosso município. Precisamos de ter cautela sobre isso, precisamos começar a trabalhar sobre isso. Porque o que acontece? Hoje está aqui falando, mas pelo amor de Deus, gente, é vida que está indo embora. Quantas pessoas já foram embora por esses motivos? Entendeu? Desculpa te estar falando, mas isso é um desabafo. Porque é coisa que vem acontecendo que você está querendo tampar o sol pela peneira, não dá mais. Até desculpa, mas foi um desabafo, porque é a realidade do nosso município hoje de algumas pessoas. Obrigada. Senhora presidente. Sim. Eu falaria do projeto de lei na reunião seguinte, mas acabou que abordamos esse tema. Eu estudei com bastante cautela, venho estudando, inclusive não de agora, já tem uns 15, 20 dias, elaborando com calma, vendo assim algumas leis, também de outras localidades. E o meu objetivo com a apresentação desse projeto de lei é apenas um, é realmente regulamentar e também promover a imagem do município. Qualquer um de nós vamos a Juiz de Fora, por exemplo, chega ali na rua que a gente fala, Palácio da Saúde, alguns falam assim. Está ali os veículos de vários municípios e a gente identifica, tem ali o brasão do município, o nome da cidade, e assim, os nossos aqui não existe um padrão de identificação. Então isso vai também, sem dúvida nenhuma, poder difundir a imagem do município. E até uns anos atrás,
havia uma diferença muito brusca das placas dos veículos oficiais para os particulares, né? Hoje, evidentemente, que ainda existe, mas não é tão visível aos olhos de quem não tem uma atenção, uma atenção ligada a isso. Então, talvez dá uma interpretação que os veículos são oficiais, talvez não sejam oficiais, ou talvez é um veículo particular, pode-se dizer que é oficial. Eu acho que essa identificação ela visa trazer transparência e também uma forma legal de nós fiscalizarmos, porque eu acho que nós também temos o dever de difundir a imagem do nosso município de maneira positiva, que as pessoas possam ver, e principalmente vários cidadãos conversando comigo a respeito dessa necessidade, vários me disseram o seguinte: Giovanni, às vezes está em Juiz de Fora, o carro da saúde vai levar a gente e combina certinho o lugar de esperar, depois da consulta e tudo, e às vezes o cidadão confunde, ele não consegue localizar o veículo, às vezes o veículo está parado ali, o motorista foi tomar um café, foi ao banheiro, ele não consegue, às vezes quem não tem conhecimento como que é uma placa oficial ou não, ele fica ali procurando, e o veículo já está ali à disposição. Tendo ali o emblema, sem dúvida, numa identificação visual, ajuda muito, né? A identificação visual hoje, ela é quase que um item obrigatório para tudo na vida, né? A Câmara tem o slogan da Câmara, o timbre da Prefeitura, a loja dos empresários aqui, cada um tem a sua logomarca. Então é uma forma de levar também a imagem do nosso município para outra cidade e também de fiscalizar, né? Aumentar o nível de fiscalização e, enfim, essa identificação visual com certeza é a mesma que os empresários e aqueles que estão aqui vai levar de nós hoje, aqueles que estão vendo. Espero que seja coisa boa e aqueles que nos assistem também. Obrigado. Senhor presidente, só com relação ao que eu falei do regimento interno, é o artigo 20, que diz: os vereadores não serão obrigados a testemunhar perante a Câmara sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. Com relação ao que o vereador fala aqui, existe também um código de ética. Se acha que o vereador está agindo fora da ética, manda ele para a comissão de ética, julga, caça o mandato desse vereador ou da vereadora, porque realmente o vereador ou a vereadora tem que ter cuidado, com o que fala. Então é isso, mas existe um código de ética também, Então é isso, muito obrigado, senhor presidente, e vamos lá, porque o Valdeci também ainda quer falar um pouco. Senhor presidente, então realmente o novo vereador está correto, ele não tem o dever de falar, é uma incompetência mesmo de não tocar para frente e não responsabilizar quem ele diz que está fazendo a coisa errada. Então ele não está errado, não, ele é incompetente mesmo. Muito obrigado. Eu queria aqui dizer que quanto a essa, se não for me engano, essa do João Antônio, como essa indicação dele é 04. Eu queria falar sobre ela. O espraiado, eu conheço o espraiado igual eu conheço a Argentina. Então, eu quero aqui dizer uma coisa, uma história até que o espraiado hoje mudou. Antigamente, o espraiado tinha uma condição, vinha todo mundo, e um ia para o médico, outro ia para outro setor, outro ia para as compras, outro ia para essas coisinhas. Mas hoje, cada um tem sua moto, cada um tem seu carro, então o espraiado deu uma mudança muito grande. Então, ano passado, eu conversei, por exemplo, com a secretária de gabinete, e chegou o senhor prefeito. Aí nós conversamos juntos. Ele até cedeu 2 condições por semana para o espraiado. Então, iniciou e foi tocando. Só que realmente o pessoal não pôde vir, porque tinha um horário, tinha outro, uma coisa outra, outro falou tinha o seu trabalho, outro tinha seu carrinho, outro tinha sua moto. O problema que existia era o problema da saúde. Então tinha, por exemplo, um carro ia para Juiz de Fora, levava o paciente, na hora de ir embora para casa,
não tinha esse carro para retornar a pessoa à zona rural. Agora, hoje, por exemplo, hoje tem. Tem a Secretaria de Educação, de Saúde, eu conversei com ela sobre isso. Ela disse, não, eu estou aqui, meu trabalho começa às 7, 7 e meia, eu estou aqui. E vou ficar aqui até 8, 9 ou 10 horas da noite. Quem me ligar, eu já vou deixar arrumado, essas pessoas que vai para Juiz de Fora, já vou deixar o motorista encaminhado, tudo certinho. Quando o ônibus chegar, a pessoa já vai levar. E quando alguém me ligar que também estiver aqui com problema de saúde, uma coisa ou outra, for na minha área, eu vou mandar buscar. Então eu acho que é uma coisa aí que possa, se for rever, eu acho que vai ser muito pouco para a pessoa. Muito obrigado. Nós vamos ao projeto 03 de 2025, em segunda discussão, em segunda votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários se levantem. Aprovado por unanimidade, em primeira e segunda votação. Agora nós vamos convidar o secretário de Agricultura, o José Valdeci. Ele tem aqui na tribuna para nos dizer algumas palavras. Senhor presidente, estão me perguntando sobre a pracinha aqui, que foi aprovada nessa casa aqui, para dar o nome do Celso Marcelino. Só poderia vir para nós que pé que tá? A família está me perguntando e eu não estou sabendo responder. Eu falei que eu ia falar com Vossa Excelência e depois vou retornar. Então tá, eu vou ver sim. O povo que está fazendo, não tem motivo. Eu quero cumprimentar aqui a Vossa Excelência Presidenta, aos excelentíssimos senhoras vereadoras, excelentíssimos senhores vereadores, sou do Valdeci. Cumprimentar também a população que está assistindo a gente pelas redes sociais, os presentes. Então, meu nome é Valdeci, eu estou secretário de Agricultura. Eu vim até essa casa hoje para trazer alguns esclarecimentos, algumas informações sobre o convênio que a gente tem com o Instituto Mineiro de Agropecuária. Na última reunião que teve aqui, foi mencionado sobre a secretaria que tinha acontecido algumas coisas que não é verdade. Existiu, alguns dias atrás, teve uma festa em Bom Jardim, da qual teve competidores de Arantina que foi participar de provas, de provas equestres. O que acontece? O IMA, ele tem uma norma, e essa norma dele é em Minas Gerais toda. A gente só consegue tirar GTA de equino nos escritórios seccional do IMA. E o escritório nosso aqui, que é local, a gente só tira de GTA de bovino e de bubalino. Então, o que acontece? O pessoal daqui, que procurou o IMA, realmente não tirou, mas não foi uma vontade, foi porque não pode mesmo. Inclusive, Bom Jardim também não tirou. Nem Olaria, nem Andrelândia, só tira no escritório seccional. Aí, o que acontece? O produtor que procurou o Marcel Tatu, ele foi atendido, o Marcelo fez todo o procedimento que o IMA pede, e ele foi até o responsável técnico do evento de Bom Jardim, e dali foi encaminhado para a Lima Duarte, que é o que a gente é instruído a fazer. Inclusive, o maior grupo de competidores foram de Bom Jardim, que também tiraram a GTA no município de Lima Duarte. O IMA, ele tem essa divisória. A gente aqui pertence à Regional de Juiz de Fora, só com o escritório seccional de Lima Duarte.
Isso não impede do produtor tirar em outro escritório, desde que seja seccional. A gente acaba sendo limitado nessa parte. Então, o que aconteceu ali foi uma informação falsa que chegou até aqui. Que, na verdade, o produtor foi bem atendido, Pode falar. Acho que deu de novo. O produtor foi bem atendido, sim, inclusive depois foi explicado para ele como que era a situação. Até quero aproveitar a oportunidade também para parabenizar eles que conseguiram, né, ter colocação lá no campeonato. Parabéns aí a Carolina, o José Laércio, a Marina. Só que a GTA que foi tirada não foi porque não quis, foi porque não pode mesmo tirar essa GTA só no escritório seccional. Isso aí é bom porque a gente acaba informando também a todos os produtores que talvez não tenham essa informação. Inclusive agora a gente está tendo também o recadastramento obrigatório anual, que agora é do dia 1º de maio a 30 de junho. Então, todos os produtores que têm animais, que têm um cadastro no Instituto Mineiro de Agropecuária, têm que procurar a Secretaria até dia 30 de maio, a 30 de junho, para fazer o recadastramento. Eu queria dizer também que eu estou à disposição para qualquer produtor que quiser me procurar, esclarecimento, qualquer pergunta que tiver aqui também, se alguém tiver alguma dúvida que eu puder, que tiver assim, ao meu alcance hoje, eu respondo. E todos os produtores que precisarem de atendimento junto ao IMA, junto à Emater, junto à Secretaria de Agricultura, nós estamos disponíveis a atender a todos a qualquer momento. E, na verdade, era só isso que eu queria dizer mesmo. Eu queria dizer que foi uma informação falsa e que nós estamos à disposição para atender e esclarecer qualquer dúvida. Muito obrigado a todos. Em nome de todos, né, eu agradeço muito a presença do Valveci, ele que é o secretário de Agricultura, e reafirmar as palavras dele, que nós temos muita responsabilidade com as nossas palavras, né? As coisas que chegam aqui são transmitidas, então tem que ser de forma muito responsável, não pode ser aleatoriamente, de qualquer maneira, né? Às vezes a gente até fala pouco, mas tem que falar aquilo que é de fato, né? Tem muita responsabilidade com as palavras, porque palavra, uma vez que é dita, ela não volta mais, né? Ali um fala para o outro fala para o outro, e assim vai. Então, muito obrigada ao Valveci, que fez os devidos esclarecimentos, que está à nossa disposição. Toda vez que precisar, nós podemos procurá-lo. Agradeço muito, e se alguém desejar fazer alguma pergunta para ele já se colocou à disposição. Senhora Presidente, só uma dúvida. Então, boa tarde, senhor Valveci. Agradeço pela presença de Vossa Excelência aqui. É muito importante a gente ver um secretário de Agricultura tão próximo do povo, né? Então, estando aqui na Casa Legislativa, encontra-se próximo do povo. Então, a GTA, eu não consigo emitir ela aqui no município de Arantina, correto? De Equinos, no caso, né? Isso, a GTA de Equinos você só consegue tirar ela no escritório seccional do IMA. Que é em qual município? A nossa aqui é no município de Lima Duarte. Mas Liberdade tem o escritório seccional e São Vicente também tem o escritório seccional. São os 3 escritórios mais próximos. E eu conseguiria em qualquer desses municípios emitir essa GTA? Qualquer um desses municípios você consegue. Mas em Arantina, em hipótese alguma? Não. Bom Jardim também não? Também não. Em Bom Jardim de Minas não? Não abriu, o IMA não abriu exceção pelo fato de ser cavalgada, não? Não. O que aconteceu foi porque foi o procedimento que o Marcelo fez aqui. Ele fez uma declaração, anexou a documentação do produtor e enviou para o responsável técnico do RT do evento de Bom Jardim. Aí foi um acordo entre eles que o próprio veterinário caminhou até Lima Duarte
e faz esse processo. Então o procedimento se deu em Lima Duarte. O procedimento em Lima Duarte. Quem fez a GTA do produtor de Arantina foi a veterinária do Lima de Lima Duarte. Aproveitando a presença de Vossa Excelência aqui, houve assessoria prestada pelo servidor público aos participantes das provas, chegou a auxiliar, enfim, com a emissão de algum documento, enfim, eu não sei qual seria o procedimento, mas o servidor público lá lotado na Secretaria de Agropecuária, que tem um convênio com o IMA, ele chegou a prestar algum esclarecimento ou não? Não, ele deu toda a informação. Ele deu todas as informações e ainda assim, ajudou em tudo que fosse possível. Ele assessorou o produtor em tudo que precisou. Encaminhou os documentos, fez tudo que precisava. Que é o procedimento que o IMA pede que a gente faça nos escritórios locais. Perfeito. Excelência, sem mais perguntas aqui, né? Estou me sentindo até numa audiência. Mas agradeço, eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta, mas agradeço a presença do nosso secretário. E mais uma vez, é bom a gente enfatizar a responsabilidade que nós temos para com o povo, né, com a população. Foi dito na semana passada pelo nosso vereador João Bosco que não foi emitida a GTA aqui no município de Arantina, que foi emitida em Bom Jardim. Está aqui o nosso secretário de Agricultura falando realmente o que aconteceu. Então é o que eu falo, a desinformação ela chega mais rápido do que a informação. Eu fui abordado na rua e pessoas falaram da má vontade do servidor público com a população e com os competidores. Coisa que nós estamos vendo aqui hoje, na boca do próprio secretário, que não aconteceu. Então não é questão de má vontade, ou não fez, e falando assim, ô amigo, ajuda a gente aí. Não, é questão de poder. É querer, eu garanto que eles até querem, mas não podem. Existem limitações. Então nós temos que ter responsabilidade com as informações que a gente traz aqui em plenário. Porque a nossa voz é a voz do povo. E aqui ecoa para todos os cantos. Né? Muito obrigado ao senhor secretário pela presença. E, assim, espero que qualquer cidadão, caso tenha alguma dúvida, compareça à Secretaria de Agropecuária e de Agricultura, Secretaria de Agricultura, e converse com o Valdeci ou com os funcionários que lá estão para sanar qualquer tipo de dúvida. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Valdeci, meu boa tarde, companheiro. Boa tarde. Eu queria deixar aqui, não posso deixar de perder, né, com essa passagem sua aqui, te agradecer, né? Te agradecer pela sua presença. Vossa Excelência foi um funcionário de carreira, sempre me dedicou muito bem ao seu trabalho, né? Então é um prazer ter você aqui hoje, perante essa Câmara. Esperamos que futuramente demais secretários possam vir aqui, né, também participar também, deixar suas informações aos seus setores, igual Vossa Excelência vem aqui hoje a nos propor. Então eu quero te agradecer mesmo pelo seu trabalho. Você está sendo um ótimo secretário. Eu acho que desta vez eu acho que a administração acertou bem a sua nomeação. Então, meus parabéns e que Deus ilumine o seu trabalho e que Vossa Excelência sempre nos precisar, nós estamos aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, eu agradeço. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença. Só, presidente, eu queria... porque foi eu que trouxe a questão para cá, mas eu falei especificamente dos que estão participando do esporte, né? Não estou falando do produtor de um modo geral. E o ilustríssimo senhor secretário sabe que eu estava lá na hora que uma da participante foi lá e não obteve a informação, né? No momento. Mas deixei bem claro aqui também, quando eu fiz o uso da palavra, que eu não estava acusando ninguém, que eu não estava afirmando nada, né? Pode assistir a reunião aí que vai ver que foi essas palavras que eu disse.
E mais uma vez, que bom, é isso. Porque às vezes a pessoa fala assim, ó, vai lá, apresenta um projeto tal, o vereador ouve isso de vários na sociedade, vem apresenta o projeto, né? Aí, às vezes, vem uma crítica muito direcionada. Eu acho isso até normal, porque, principalmente eu, que sou vereador de oposição, é claro que as minhas ideias é diferente do 7, que é da base do prefeito, né? Então, é muito importante que venha e esclareça, porque senão aí isso vai tomando uma dimensão e a verdade, a mentira de tanto ser repetida passa a ser verdade. Então é importante, né, senhor secretário, que quando alguém procurar, que esclareça, né? E eu vou falar de um fato que aconteceu comigo recentemente. Eu fui perguntar sobre a comissão julgadora da Lei Aldir Blanc, mandou eu fazer por escrito. Levar 15 dias, né? Aí para a Lei Aldir Blanc do ano que vem, né? Se tiver. Então, isso aconteceu comigo. Então, acontece. Adianta também falar que anda tudo certinho, que não anda, a gente sabe disso, né? Sou funcionário público há muitos anos. Tem setor que às vezes funciona bem, tem setor que não funciona, né? Com relação a alguns chefes de departamento, eles não preocupam com o executivo. Eu já alertei o executivo, isso quando no início de 2021, cuidado com certas pessoas, né? E agora recentemente, capaz que ele está lembrando dessa palavra minha. Mas muito obrigado, senhor secretário, né? E pode deixar que agora eu vou falar, ó, o secretário foi lá, explicou e é dessa forma que funciona. Eu que agradeço a todos e que essa informação chegue a todos. Boa tarde, vice-presidenta, boa tarde, nossos vereadores, vereadoras, pessoal que está presente, né? Quando eu fui secretário de Agricultura, na gestão passada, aí, quando eu estava saindo para ser pré-candidato, eu fiz a indicação para o prefeito para estar colocando o Valdeci, entendeu? E eu te parabenizo, né, que você vem fazendo um ótimo trabalho, né? E quero te parabenizar também pelo esclarecimento que você veio aqui para a população, né? Está de parabéns e continue fazendo esse trabalho que você vem fazendo aqui perante a nossa comunidade, o nosso povo, os nossos produtores. Muito obrigado pela ordem. Gostaria de agradecer ao Valdeci por estar aqui conosco, esclarecendo também. O Valdeci é um amigo de muitos anos, tem uma consideração muito grande, também pelo profissional. A gente sabe que a gente não acerta sempre, não é todo vereador que vai ter a felicidade de indicar um secretário tão competente igual o vereador André de Burro, lá atrás. E a gente espera que o senhor continue desempenhando esse papel e conte com a gente, com o nosso trabalho aqui, para que a gente possa, né, construir cada dia melhor uma Secretaria de Agricultura, onde realmente o produtor rural possa ser o centro das atenções, porque sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente não pode separar, porque toda secretaria, todo cargo é muito importante, todos eles. Mas a Secretaria de Agricultura, dentro da nossa realidade, do município que nós vivemos, que é um município totalmente voltado para a área da agricultura, é uma pasta sublime e que Vossa Excelência tenha sucesso mais ainda aí, continue trabalhando em prol dos produtores rurais. Obrigado pela presença. Muito obrigado. Muito obrigado, Valdeci. Volte sempre com as melhores notícias. Tá? Muito obrigado. Eu que agradeço e coloco à disposição dessa casa se precisar. Tá. Agradecendo tudo. Então, Senhora Presidenta, só não me prolongando muito aqui, eu acho que eu já falei demais, mas recentemente eu fiz um pedido de providência para que fosse realizado reparo nas ruas Sebastião Basílio e João José de Almeida, e também que fosse instalado algumas tampas de bueiro, né?
obtive hoje a resposta, o ofício aqui em resposta ao pedido de providência, só para não prolongar, mas também que sirva de alerta para que os cidadãos, onde não existe bueiro, onde não está tendo bueiro, ou o bueiro está danificado, que procure o seu vereador, ou procure até mesmo a Secretaria de Obras na Prefeitura, para que seja realizada substituição ou manutenção dos bueiros. Só não prolongando aqui, o ofício responde que as tampas de bueiros mencionadas estavam em processo licitatório, qual foi recentemente concluído. Então, com isso, estamos aguardando o recebimento das unidades adquiridas para, em seguida, iniciar a instalação e a devida manutenção. Então, caso algum cidadão tenha algum bueiro aí na rua, ou até mesmo esteja sem a tampa, boca de lobo, né, por tampa de bueiro, esteja sem ou esteja quebrado, procure nós, vereadores, ou procure também a Secretaria de Obras para estar fazendo a substituição de todos os bueiros. Então, não é só dessas duas ruas que eu mencionei que eu fiz o pedido de providência, mas a informação serve para todos. E com relação ao calçamento das referidas ruas, já foi respondido aqui pelo excelentíssimo senhor prefeito, que já tem a programação de realização do serviço de recuperação de nivelamento de via. Então, provavelmente, se não for atendido por agora, daqui a uns dias essas duas ruas também elas vão ser objeto de obra aí, para que a gente possa realizar o nivelamento dessas ruas e das demais ruas também que estão necessitando de nivelamento e reparo. Ok? Muito obrigado, senhor presidente. Bom, gente, eu agradeço a todos que nos assistiram em casa, a todos os presentes, né? Clarelisa, mais uma vez, Lívio João Paulo, Valpecil, Vinícius. Agradeço aos senhores vereadores e senhoras vereadoras, aos funcionários que estiveram conosco. E lembro mais uma vez que é dia 16 que haverá a homenagem das mães. Lembra da certinha? 15 horas na Ampaz, tá? O ofício não sai, não? Não. Não, mas é só uma homenagem. Não. É só homenagem. O Dia das Mães já passou, porém todos os dias são dedicados às mães, né? E será feita uma homenagem muito bonita às mães. A Cíntia estava com papel, né, Cíntia? Então, gente, eu convido a todas as mães, a todas as pessoas que estão nos assistindo, né, para comparecer. Será uma bonita homenagem a todas as mães, né? Vai ter um café, vai ter muita atividade direcionada às mães. Eu tenho. Já foi falado. É só porque... Pode ser repostado também, nas redes sociais da Câmara. No dia 16 de maio, convidamos todas as mamães, vovós, tias e todas aquelas mulheres que desempenham com amor o papel de mãe na vida de tantas crianças, para um momento muito especial, preparado com carinho, cuidado e alegria, em homenagem ao Dia das Mães. Uma realização do CRAS, com apoio da Prefeitura Municipal, com a Secretaria de Saúde, Educação e Esportes. Esse evento está repleto de diversas atividades, como atividades físicas, massoterapia, conversa com psicólogo e nutricionista, artesanato com as presentes, além de homenagens emocionantes das crianças da rede de ensino. Então, sintam-se todas convidadas. Uma boa tarde, muito obrigada pela presença de todos.